do Senhor. Glória a Deus. Nós louvamos a Deus por esta oportunidade que Deus nos dá, oportunidade de retornar a este púlpito para ministrar a palavra de Deus, oportunidade em que Deus nos dá de poder estar outra vez ao lado do apóstolo Jefferson, sua esposa, a pastora Zandra, toda a família, e um casal que Deus tem, pela sua graça, mantido em nossas vidas, em minha vida e na vida de minha família. E eu quero agradecer a Deus pela vida deste seu servo, e este homem que Deus tem levantado nesta região para trazer a esta região uma semeadura profética de palavra revelada muito forte. E nós teríamos, na verdade, um discurso longo para falar das habilidades proféticas, da revelação da palavra que Deus tem dado ao seu servo, desde quando tivemos o privilégio de conhecê-lo e de ouvi-lo, e não tivemos dúvida de que estávamos diante de uma grande autoridade de Deus, como pregador, interpretador da palavra, e eu louvo a Deus por isso. Agradeço ao apóstolo pela oportunidade, pelo privilégio de retornar a este púlpito para ministrar a palavra, o que o farei com humildade, temor e tremor. Louvo a Deus pela vida desta igreja, uma igreja bonita. Alguns irmãos posso rever e constatar a fidelidade com que tem tratado este ministério, esta visão, e fazendo assim não se arrependerão, porque o favor de Deus vai diante desta obra. Amém, irmãos? Eu louvo a Deus por isto. Quero agradecer a Deus também pela oportunidade que Ele me dá de, nesta noite, posicionar-me como servo, posicionar-me não como pregador, não como ensinador, mas como servo. Nós estamos aqui para servir nesta noite e vamos tentar fazer o melhor que pudermos para poder servir a igreja a partir de seus pastores. Amém? Deus possa abençoar a todos os amados irmãos. Nós louvamos a Deus por esta oportunidade. O tema que o Senhor colocou em nosso coração para esta semana, este mês profético, quando fomos informados pelo apóstolo, e a honra nos encontrou de poder vir e compartilhar, é o estabelecimento do reino de Cristo no panorama escatológico Noé-Ló, num paralelo prático, onde nós não intencionamos. Eu vou usar, obrigado, muito obrigado, que eu quero ficar com a mão livre. Obrigado, meu filho. Amém, maravilha. Não, tá bom, tá ótimo aqui, muito bom, que aí eu fico com a mão livre. Beleza, glória a Deus. De maneira que nós tivemos em nosso coração, depois de estarmos lidando com a escatologia bíblica por alguns anos, e com previsões escatológicas e avaliações proféticas, chegamos à conclusão de que nós poderíamos voltar a nossa atenção de uma forma mais clara para o comportamento da igreja neste momento, nesta hora, que é uma hora escatológica. E logo que isto começou a nos tocar, nós então encontramos em Noé e Ló alguns paralelos perfeitos para entendermos este momento da igreja, para que nós não apenas possamos entender como isto se dá, mas também tenhamos uma estratégia para nos movermos nesta hora, para encontrarmos um caminho e não permitirmos nenhuma intocabilidade a partir do discurso de Jesus, porque quando nós nos referimos ao discurso de Jesus e a comparação que ele faz, usando Noé-Ló como um quadro para estar a todo tempo diante de nós, a nossa tendência natural é aplicarmos a priori todas estas comparações ao mundo lá fora e olharmos as gerações na sua semelhança
profética das gerações Noé, Ló, e nos isentarmos ou nos ausentarmos, ou evitar, nos evitamos de fazer parte deste contexto. Então, com base nisto aí, Deus trouxe ao meu coração o desejo de explorar estes elementos e tratá-los de forma prática. Não será do nosso discurso fazer nenhuma abordagem técnica. Nós sabemos que os outros preletores estão tratando de forma um pouco mais técnica deste assunto. E uma das coisas também que me levou a dar vazão a este espírito é que este ambiente é um ambiente, por causa do apóstolo e por causa da sua pegada, por causa da sua visão bíblica e profética, é um ambiente em que a palavra de Deus está livre. Não há aqui não há prisões aqui. Eu conheço um pouco deste púlpito na pena e na palavra do apóstolo, e sei que esta conferência profética, ela estimula a liberdade da expressão e da revelação, sem prisões, de maneira que nós então nos sentimos muito à vontade para trabalhar este tema. Então eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 20. E nós vamos ler a palavra de Deus, e vamos tomar este texto, e vamos utilizar dois outros textos que eu não lerei, mas consultarei, que é Mateus 24 e Lucas 21, que são os dois paralelos perfeitos para esta mensagem que está em Lucas 17. Na verdade, quando você raciocinar em Lucas 17, pense em Lucas 17 como a base do avião, como o corpo de um avião, e Mateus 24 e Lucas 21 como as suas duas asas. Por isso, Lucas 17, a partir do verso 20, vem exatamente com a ideia de uma palavra profética plena, que decola, que voa e que atinge as demais gerações. Quantos encontraram, digam glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus a partir do versículo 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E dir-vos-ão ei-lo ali ou ei-lo aqui, não vades nem o sigais. Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também a vinda do Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Apenas até aqui, amém? Pode colocar a sua Bíblia no banco, se assentar e dê um aplauso ao Senhor nesta noite. Aleluia. Deus está neste lugar. Glória a Deus. Que bom. Aleluia. Estou muito feliz, irmãos, de poder voltar a este púlpito e rever os amados, viu? O meu amigo, pastor Jefferson, a minha amiga ali, a pastora Zandra. Eu agradeço a Deus pela vida deste casal, viu? Seus filhos. E estou muito feliz mesmo, que Deus possa abençoar os amados. Ok, irmãos, eu quero abrir este discurso
fazendo um apelo nesta noite. E antes deste apelo, eu quero esclarecer à igreja que eu farei uma pequena apologia, uma pequena defesa, ainda que desnecessária, a esta noção de verificação profética do período escatológico que envolve o estabelecimento do reino de Cristo, porque nós queremos apelar nesta noite para um raciocínio completamente crístico, mais do que cristocêntrico. Eu vou lhes dizer a diferença. Por que eu quero apelar para um raciocínio crístico? Porque eu acredito piamente que a nossa escatologia, ela precisa de um toque maior de Cristo, de um toque maior acerca daquilo que Cristo falou, da sua forma de raciocinar, do seu discurso escatológico. E eu não entendo, não sei porquê, muitos de nós, durante muito tempo, estabeleceu um critério escatológico muito mais petrino, joanino e paulino do que propriamente dito crístico. E em nome disso nós temos cometido erros, e nós temos que ser humildes para admitir. E o fundamentalismo, do ponto de vista institucional, tem cometido alguns erros quando embalsama a escatologia dentro de um conceito que deixa para trás, do ponto de vista prático, aquilo que Jesus ensinou. Então eu quero que você não se sinta cansado, mas eu vou precisar de uma pequena trajetória comparando algumas coisas que Cristo falou antes de nós fazermos algumas previsões a partir da sua mensagem. Eu não estou desmerecendo o que Paulo disse, o que Pedro disse ou o Apocalipse de João, mas o que eu quero é que nós entendamos é que quando a Bíblia trata literariamente da profecia, existe uma hierarquia. E a hierarquia literária bíblica, ela precisa ser observada. E a hierarquia literária bíblica é assim: no Velho Testamento, Moisés e os profetas. No Novo Testamento, Jesus e os apóstolos. Não pode ser diferente. Não pode ser os apóstolos e Jesus, os profetas e Moisés. E nós, nas nossas verificações escatológicas, por Jesus ter sido simples, por ele não ter se prendido a determinados aspectos, até mesmo linguísticos, em fazer muita diferença, ou até mesmo por causa da sua formação judaizante, ainda sendo ele Deus. Então nós temos o hábito de tratar este discurso escatológico de uma forma mais superficial, e nós perdemos por isto. Então eu creio que qualquer elemento escatológico hoje, neste tempo, para ser observado e avaliado com afinco, ele precisa estar profundamente atrelado à teologia escatológica de Jesus, a priori. Amém, irmãos? Número 2, eu tenho uma pergunta para fazer a vocês. Será que nós nos contentaríamos com o que Jesus ensinou sobre o final dos tempos? Se Paulo, João ou Pedro não tivessem escrito absolutamente nada sobre isso, se eles não tivessem escrito sobre isto, nós seríamos obrigados, de certa forma, a navegar textualmente sobre aquilo que Jesus ensinou. Mas como nós temos muitas opções escatológicas a partir de Jesus, então a nossa tendência natural é deixar o simples, deixar o básico, descrer do básico e partirmos para aquilo que é mais complexo. E quando nós deixamos o básico para aquilo que seria mais complexo, ora, não dá para você comparar Mateus 24 com Apocalipse, todo o livro. A complexidade do livro de Apocalipse é muito maior do que o texto de Mateus 24, ou Lucas 21, ou Lucas 17. Porém, as revelações contidas nestes 3 textos não perdem em absolutamente nada para aquilo que está contido no livro de Apocalipse. E vou dizer mais: estes textos respondem muito mais às nossas interrogações do que a compreensão cabal dos símbolos e do princípio escatológico contido no livro de Apocalipse.
que é que o senhor está dizendo, pastor? Eu estou dizendo que o esclarecimento e a revelação está muito mais forte naquilo que Jesus ensinou do que os apóstolos escreveram, considerando as questões escatológicas. E é isso que eu me propus a falar nesta noite, a trabalhar Noé Ló. Então eu estou tentando apenas construir um raciocínio para quando nós começarmos a considerar Noé Ló, nós não tenhamos nenhuma dificuldade ou relutância em lidar com o texto. Número dois, eu quero que você entenda o seguinte: esta questão que envolve basicamente o arrebatamento da igreja não foi abordada por Jesus como Paulo abordou. Inclusive, as 3 palavras gregas que são usadas basicamente para tratar as questões do arrebatamento, que são arpazo, que é paralambano, e a outra palavra que é matiteme, são palavras que aparecem no Novo Testamento, mas não aparecem de uma forma enfática no ministério de Jesus. Jesus não usou a palavra arrebatamento como Paulo usou. Jesus usou a palavra arrebatar, referindo-se a 2 ocasiões distintas, em Mateus 24, em João 10:12 e João 10:28, acerca do lobo que vem e arrebata as ovelhas. Jesus não usou esta expressão arrebatamento para falar da igreja. Quando ele usou alguma expressão para se referir a pessoas que seriam levadas, ele usou a palavra arpazo no sentido de levar e não de arrebatar. De maneira que nós não encontramos nos textos de Mateus 24, 40 e 41, por exemplo, Lucas 17, 34 e 35, a expressão, por exemplo, um será arrebatado e o outro será deixado. Quando na verdade a palavra usada, arpazo, poderia ser usada neste sentido, mas Jesus usou exatamente uma outra expressão, dizendo um será levado e o outro será deixado. E o que eu estou tentando com isto é desmistificar a possibilidade de que nós tenhamos que concentrar o arrebatamento da igreja apenas na linguagem paulina. Quando Jesus não se apropriou desta linguagem, poderia ter se apropriado, porque os dois são na verdade da mesma geração. E o que nós precisamos entender partindo desta premissa é que quando estas expressões se manifestam, elas não se manifestam hoje em nosso meio, como elas se manifestaram na mente de Jesus na ocasião em que ele estava pregando por aqui e ensinando. E com isto, nós precisamos então descentralizar estas coisas para que possamos, a partir da desmistificação de um conceito escatológico de arrebatamento ou qualquer outro, encontrarmos outras revelações. Então, o que nós temos aprendido com este conceito? É que o fato de Jesus não ter trabalhado estas expressões de forma enfática, como Paulo fez, por exemplo, é porque o discurso de Jesus estava em torno de toda a escatologia e não apenas do arrebatamento da igreja, porque uma das coisas que mais anima a igreja e atrai a igreja é a igreja ouvir sobre o seu arrebatamento, sobre a sua saída do planeta, a sua saída da terra. E na verdade Jesus não fez isso porque Jesus estava tratando a escatologia bíblica no seu todo, tratando com Israel, tratando com as nações e com a futura igreja que ele então haveria de estabelecer. Os eventos aos quais Jesus se referiu em Mateus 24, Lucas 17, 21, eles estão entrelaçados entre eles e não devem ser classificados. Quando nós queremos ser crísticos, quando nós queremos trabalhar a escatologia a priori a partir de Cristo,
não devem ser avaliados à luz de correntes milenistas, pós-milenistas, pré-tribulacionistas, mid ou etc. Devem ser avaliados e observados de uma forma crua, sem qualquer aprisionamento a estes segmentos. Porque a sã doutrina, ela fala por si só. Ela fala por si só. Nós não dependemos, irmãos, com todo respeito aos homens que Deus levantou para concatenar estas ideias. Ok? No século passado, homens que Deus levantou para trazer uma iluminação melhor, ou uma compreensão melhor a determinadas coisas um pouco mais complexas acerca das profecias. Mas eu quero que vocês saibam o seguinte: o Espírito Santo, ele não precisa desta concatenação de ideias. Se Deus precisasse disto, Deus teria permitido que a Bíblia chegasse a nós teologicamente organizada. E o fato pelo qual a Bíblia não veio a nós de forma teologicamente organizada é exatamente porque Deus não se preocupou com isto. E quando nós queremos organizar as coisas que Deus não organizou, aí o problema começa. Porque eu vou organizar aquilo que Deus não organizou. Vou dar um sistema àquilo que Deus não deu. Vou querer ser melhor do que Deus e acabo achando que entendi melhor os tempos do que Jesus. Aí o problema começa. É verdade. E o que eu quero fazer de hoje para amanhã é ser puramente crístico. Eu não quero ser um atendente de Darby na sua concepção milenista. Não quero me apegar a qualquer coisa organizacionalmente falando, teológica, do ponto de vista escatológico. Não vou ferir, não vou trair os conceitos hermenêuticos da interpretação, mas também não vou me escravizar a teorias pré-estabelecidas, mesmo porque, como disse no início, este púlpito nos dá liberdade de pregarmos a palavra pela palavra, a partir da palavra, para que ela por si só possa atuar no nosso entendimento. Quantos dizem glória a Deus? Muito bem. Desta forma, irmãos, o que nós precisamos entender é que a escatologia bíblica, ela não pode ser um boneco bem arrumadinho, de terno e gravata, com vários botõezinhos, intocável, e que você não pode encostar nele, porque se você encostar nele, ele vai perder a sua aparência histórica. E infelizmente, o que alguns segmentos têm feito, principalmente os segmentos fundamentalistas, têm criado este ser escatológico, que hoje, na verdade, a nossa escatologia bíblica parece mais uma entidade do que um pensamento teológico. E ai daqueles que tentarem mudar o botão da camisa do bonequinho. E me parece que o reverendo Jefferson, esses dias aí pelo rádio, andou trocando os botões da camisa do bonequinho. E andou mudando a cor da gravata do bonequinho, provando aí que o anticristo não vem da Europa. E o bonequinho está meio desarrumado aí para muitos. E é uma maravilha quando eu vejo esse bonequinho mudando de roupa. E eu louvo a Deus porque saio em defesa do apóstolo nestes conceitos, porque isto tem a ver com a vanguarda das revelações do Espírito. Isso não tem a ver com estruturas e com poderes. Isto tem a ver com algo que Deus dá. E para aqueles que Deus dá em abundância. E este bonequinho tem que ser tocado. Está na hora de mudar de roupa. E entender que a gente precisa vestir esse boneco do jeito que Deus quer vesti-lo.
não do jeito que as denominações acham que ele deve estar vestido. Os batistas vestem um bonequinho escatológico de um jeito, os assembleanos, os pentecostais de outro, e assim vai, de maneira que os anabatistas e os presbiterianos, cada um tem o seu boneco escatológico com a sua roupa, e quando mexe neles dá problema. Eu quero que você saiba que esta roupagem escatológica deste pensamento vem da revelação da palavra, da revelação do Espírito, e não está nas mãos de ninguém. A palavra de Deus está livre, e é nisso que nós cremos. E eu quero que nesta conferência este ser seja de forma tremendamente vestido outra vez, quando for necessário. Prosseguindo, o que acontece, irmãos, é que nós não podemos aprisionar a nossa escatologia. E o que está em foco, na verdade, quando nós olhamos para isto, não é o fim do mundo. Irmãos, guardem uma coisa que eu quero lhes dizer nesta noite. Toda a revelação escatológica que a Bíblia contém não tem a ver com o mundo em si ou com o seu fim. Basicamente e prioritariamente tem a ver com o cuidado de Deus a nosso respeito. Estas revelações escatológicas, o livro do Apocalipse, são na verdade um grito, um pedido de socorro do planeta à igreja. Por isso é que nós precisamos entender qual é a nossa função, e Noloé, num paralelo perfeito, que eu chamo de tipologia progressiva, porque a tipologia progressiva, ao contrário da tipologia ortodoxa, que é um pensamento que nós estamos desenvolvendo, ela não tem medo de lidar com detalhes que estão presentes na vida de um tipo, ainda que estes detalhes venham ferir princípios fundamentalistas. De maneira que quando nós olhamos para Noé e Ló como figuras desta escatologia que Jesus disse, que Jesus pronunciou, nós encontramos que esses dois homens, eles são, na verdade, mais do que dois homens com suas famílias. Eles são gerações proféticas futuristas.